Bom, como nós já falamos do Natal, do Ano Novo, do Halloween, né, e até comentamos algumas criaturas ligadas a essas datas, hoje nós vamos falar de algumas outras criaturas ligadas ao Natal, né, fora o Noel, né, que é o São Nicolau, e a ligação dele com o espírito ali do Yule. Né. São criaturas mais modernas, mas até algumas delas são bastante famosas na Europa, né, como o Krampus. O que acontece? Né? Então, como nós comentamos, a gente faz vídeos falando dessas datas especiais para que você acrescente elas no seu mundo, né? Porque elas têm uma ligação com o que está acontecendo no ano, e isso chama a atenção do seu leitor, né? Para que o seu mundo fique mais realista. Então, como eu comentei, nós falamos do Natal, e hoje vamos falar de outras criaturas. Então, o Krampus é uma criatura que, embora não apareça antes do século XVI, alguns folcloristas dizem que ela é mais antiga. Né? Então, mesmo assim, e mesmo não sendo, é muito interessante trabalhar porque você tem muitas festas ligadas a ela na Europa. Então, se eu for ver nas celebrações de Natal da Alemanha, você vai ser muitas figuras de Krampus, né? Aquela criatura humanoide, parecendo meio que um goblin ou um troll, cheio de preto ou marrom, um monte de pelo, um chifre, pé de cabra, né? Língua de cobra, um monte de dente afiado. Agora, as histórias mostram tanto o Krampus sozinho como o Krampus ligado ao São Nicolau, ao Papai Noel. Então, nas histórias que ligam ele ao Papai Noel, você vai ver que ele era aquele que trazia o carvão para crianças maldosas. Então o Papai Noel dava os presentes e o Krampus dava o carvão, né? Então, inclusive existe uma tradição na Europa que enquanto você deixa lá o leite e os biscoitos do Papai Noel, você deixa lá uma bebida, né, alcoólica pro Krampus, né? Porque teoricamente seria mal, né? O interessante de você trabalhar o conceito do Krampus, veja bem, como comentei, até como fonte de uma história, é que ele poderia de repente fazer como os goblins. Nós já comentamos disso em outros vídeos, né, que alguns elementais tem umas histórias que eles levam as crianças e deixam bebês elementais no lugar. O Krampus ele poderia pegar as piores crianças, né, e levar. E aí as crianças ficariam ali nas minas de carvão dele, né? Então daria uma história interessante que os irmãos bonzinhos dessa criança maldosa poderiam querer trazer ela de volta, então esse tipo de coisa. Outra figura bastante interessante é a Berta. A Berta é uma deusa germânica menor, ligada a Frigg. Ela existe muito, ela é das tribos do sul da Alemanha e do norte da Itália, né? O nome dela quer dizer brilhante ou resplandecente. E ela é interessante porque ela pode ser tanto bonita como feia. Então ela pode aparecer tanto como uma deusa toda linda para quem é bonzinho, como com uma bruxa, né? Uma hag para quem é maldoso. Inclusive, ela aparece nas famosas 12 noites barulhentas, né? Nas noites barulhentas que são as 12 noites de diferença entre o calendário lunar e solar, né? E é interessante porque você pode efetivamente colocar nossa história exatamente desse jeito. Ela seria uma deusa boazinha lá, uma figura boazinha que apareceria para os bonzinhos. E para os maldosos, ele poderia ser uma bruxa, uma hag que, sei lá, lançaria um feitiço, atrapalharia a vida das pessoas. Então teria todo esse conceito de você estar trabalhando esse aspecto do Yule também, né? Então, como eu comentei, a versão pagã do Natal, né? A festa que era dos nórdicos, que acontecia ali no solstício de inverno. Né? E finalmente,
E a mais moderna dessas figuras é o gato do Natal. O gato do Natal seria um gato gigante, né? Ele apareceu em 1862, porque ele apareceu primeiro nos contos de fada islandeses, né? E ele era um gato que ele era ligado, fazia bem para as pessoas que davam presentes de roupas, né? Porque ele era ligado com a figura de fazer roupa, da necessidade de fazer roupa para o inverno, né? Então dar presente de roupa, né? E de novo, ele poderia ser, na sua história, uma criatura, não um gato bonzinho gigante, né? Mas algum tipo um leão, um tigre ou um felino desses enormes, que viria do outro mundo, né? de alguma dimensão paralela, apareceria para fazer alguma coisa. Eu não vou ligar ele à roupa, né? Mas do mesmo jeito que você tem o Krampus, que poderia pegar uma criança mais maldosa, e essa bruxa aberta aqui poderia aparecer como uma reggae e amaldiçoar alguém que fosse maldoso, o gato poderia buscar alguma coisa fazendo uma ligação também com esse aspecto na sua história, né? Enriquecendo o seu mundo, trazendo ele mais para próximo do leitor, né? Eu acho que é isso, né? São essas três figuras que dizem ser mais modernos, apesar de, como eu falei, o Krampus, existem estudiosos que dizem que ele não é, né? que ele é mais antigo, mas só tem registros dele ali após o século XVI, né? Mas de qualquer maneira estão essas três. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, comenta se você já tinha ouvido falar delas ou leu alguma coisa delas em algum lugar, né? Repassa para um amigo seu que esteja criando o mundo dele para ajudar. Acho que a nossa ideia é sempre fazer a nossa literatura o mais rica possível, né? Siga a gente está no LinkedIn, no Facebook, no Insta, no YouTube, sempre lançando vídeo falando de feiras, eventos, de dicas, falando de vários aspectos da literatura para te ajudar, né? E conheça os nossos livros, nós somos escritores também, então nós temos livros de policial com tecnologia, steampunk, contos, romances, livros de contos de terror, livros de contos de fantasia com terror e de terror com humor, né? Dê uma olhada aqui embaixo, nós vamos deixar os links dos e-books, e se você quiser a versão física é só falar conosco e a gente vê como a gente faz. É isso, espero que você tenha gostado, até a próxima.